Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui Boa na tarde. Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 25 de março de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, Devassando Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo que tem por título, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver, porque ela não põe número, aí fica. É sobre o Consolador, né? Deixa eu pegar aqui direitinho. Eu coloquei até uma marquinha para facilitar a gente achar. Aqui, deixa eu achar aqui rapidinho. Sutilezas da mediunidade, não, já estudamos sutileza. As virtudes do As Consolador. virtudes do Consolador, obrigado, cara. Vou até botar uma marquinha aqui. As virtudes do Consolador. Nós estamos mais ou menos no 25º ou 26º parágrafo. Mas hoje eu vou começar aqui essa aula, vou voltar um pouquinho, vou voltar um parágrafo de onde eu parei, para a gente poder compreender bem o tema. Então, o capítulo é As Virtudes do Consolador. Lá vem o 25º, 26º parágrafo. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, espiritualidade amiga, agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos aqui, como a grande família que somos, estudando essa doutrina abençoada. Que o Senhor continue a nos proteger, a nos incentivar, que nós possamos prosseguir sempre em frente, né? E sempre rogamos a Deus, nosso Pai, que abençoe o nosso lar, a nossa família, nossos vizinhos, amigos e aqueles irmãos que nesse momento estão passando por provas muito difíceis e dores muito grandes, né? Há muitas pessoas, pelo menos aqui na região serrana, mas estou sabendo também que na Baixada Fluminense, em outras cidades do Rio de Janeiro, até no estado de São Paulo, muitas famílias estão passando graves dificuldades por causa das chuvas. Houve já alguns desencarnes, então vamos pedir a Deus que abençoe, proteja, fortaleça esses nossos irmãos que estão passando por esse momento difícil. E seguimos em frente com a graça do Senhor. Então, eu vou começar no parágrafo anterior de onde eu parei. Diz assim: ao recobrar a consciência, nós vamos aí, tá? Ao recobrar a consciência. Porque a Ivone, ela estava na casa daquela família, né, da família Santos. Então, ela se desdobra e encontra aquele espírito, Botinha, a menina, que tinha desencarnado. Então, aqui ela diz assim: ao recobrar a consciência, já desprendida das prisões carnais, vimos-nos de mãos dadas com a gentil visitante espiritual, com a Betinha, porque a Ivone foi para lá, acabou deitando, desdobrou-se, e aí ela se viu de mãos dadas com o espírito da menina que desencarnou, tinha 13 anos, né? Então, ela, já desprendida das prisões carnais, vimos-nos de mãos dadas com a gentil visitante espiritual, a qual, correndo, arrastava-nos travessamente na sua carreira, risadas, muito contente. Levou-nos até a casa paterna, aquele solar daquela família portuguesa, justamente a mesma onde se dera a sua libertação para as claridades do mundo espiritual. Entrando no domicílio, já por nós conhecido, absolutamente não mais encontramos a residência moderna da família Santos, e confortável, visitada antes, mas um cômodo solar hindu, majestoso, com a visão de 1001 noites. Então, ela viu a casa não como a casa era realmente. Ela viu como aquela primeira impressão que ela teve quando ela chegou lá.
com arcadas e portas douradas, rendilhadas, magníficas colunas, pedestais e capitéis muito artísticos, tudo atestando expressões de beleza e vulgar em matéria de arquitetura. Todavia, não se tratava de uma residência particular ou propriamente edificação de além-túmulo, mas de ideoplastia. Não era uma casa do plano espiritual. Essa casa, com a decoração hindu, era uma ideoplastia, configurando uma casa de benefícios para crianças e gestantes, espécie de maquete espiritual, construída por Betinha, em proporções normais. Aí eu me venho, né? A Gênesis, capítulo 14 dos fundos, item 14, segundo parágrafo. Basta o espírito desejar, pensar, e ele cria. Ela criou esta casa dessa forma majestosa, tá? Construída em proporções normais, no intuito de forçar sugestões dos seus entes amados para converterem em realidade na Terra. Dormitórios, refeitórios, gabinetes cirúrgicos, vagidos, quer dizer, choros, né? Choros de crianças recém-nascidas, médicos e enfermeiras em azáfamas incansáveis. Quer dizer, completa agitação dos médicos, das enfermeiras, correndo de um lado para o outro. Indicaram tratar-se de um hospital ou maternidade, segundo o que nos permitiam contemplar. Então, ela cria, através da ideoplastia, uma casa suntuosa, mas que, na realidade, era um hospital. E ela não só criou as paredes, o mobiliário, também colocou nessa ideoplastia dela espíritos, médios, né? Pessoas, médicos, enfermeiras. Olha a capacidade, porque a gente sabe que isso também depende do grau evolutivo do espírito. Então, eu trouxe aqui, né? Então, ela diz aqui, indicaram. E a Ivone diz: médicos e enfermeiras em azáfamos e cansados indicaram tratar-se de hospital ou maternidade, segundo o que nos permitiam contemplar, segundo o que Ivone Pereira conseguia contemplar, tá? Que pode ser até uma coisa maior, mas ela percebeu isso, Ivone. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Eu trouxe esse texto está no livro, que eu já mostrei para vocês de outras vezes, chamado Saúde e Espiritismo, da Associação Médico Espírita do Brasil. Eu trouxe um texto da doutora Marlene Rossi Severino Nobre, muito conhecida como Marlene Nobre, foi presidente da Associação Médico Espírita do Brasil durante muitos anos. Nesse capítulo, Obsessões e Psicopatologias, ela vai discorrer sobre vários assuntos. E um dos subtítulos é autoobsessão. Esse subtítulo eu tirei um trecho para nós estudarmos aqui. E ela começa com um pensamento de André Luiz. Tá? Ela diz assim: André Luiz sustenta a ideia. Nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse pensamento divino vibra o pensamento mensurável da criatura, que somos nós, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Está lá no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 4. Então, André Luiz diz que nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. Nós somos o pensamento de Deus. O universo é um pensamento de Deus. Mas sobre esse pensamento divino, vibra o pensamento mensurável, porque o pensamento do Senhor é imensurável. Ninguém pode medir, não é assim? Ninguém pode medir. Mas o nosso pensamento não é imensurável, o nosso é mensurável. A constituir-se no vasto oceano da força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Por isso que Jesus disse: vós sois
co-criadores. O hausto do todo sábio banha tudo quanto existe. E nós, com nossa força mental deficitária, mensurável, somos capazes de influir positiva ou negativamente, ainda que de forma restrita, nesse vasto oceano de energias desconhecidas. Porque nós podemos, sim, interferir, tá? Nós podemos, tá? É, mas de influir, né, de forma positiva ou negativa. Mas, mesmo sendo de forma positiva ou negativa, é de uma forma restrita. Nós não podemos influir tudo nesse vasto oceano de força, de energias desconhecidas. Aí prossegue a doutora Marlene Nobre. Na década de 1980, Andrei Linde, astrofísico russo, radicado nos Estados Unidos, formulou da teoria dos universos inflacionários, utilizou o conceito sopa de plasma para indicar o elemento do qual o universo é formado, aquele estado onde não existem átomos, nem elétrons, nem galáxias. Ele chamou de sopa de plasma. Temos, assim, a possibilidade de cocriar, moldando o fluido cósmico universal, o plasma divino, através da força mental inerente ao nosso espírito, de acordo com o meu grau evolutivo. Realizamos esse processo através das ideoplastias. Olha o que a Ivone diz aqui. Todavia, sobre a casa, que a Ivone estava vendo, aquela casa, parecia uma casa das mil e uma noites, né? A casinha das mil e uma noites. Ela diz aqui, ó, todavia não se tratava de uma residência particular, ou propriamente edificação de além-túmulo, mas não foi uma construção feita no plano espiritual pelos outros espíritos, mas de ideoplastia, configurando uma casa de benefícios para crianças e gestantes, espécie de maquete espiritual construída por Betinha. Então, a dona Marlene Nobre está dizendo aqui, temos, assim, a possibilidade de cocriar. Foi o que a Betinha fez. Ela está cocriando, montando o fluido cósmico universal, ou plasma divino, o que o astrofísico russo Andrei Linde chamou de sopa de plasma, né? Através da força mental inerente ao nosso espírito, faz parte do nosso espírito. Realizamos esse processo através das ideoplastias. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? É só falar depois de ligar o microfone. Aí ele diz aqui, para o médico e pesquisador Gustavo Gelei, no seu livro Pensamento e Vontade, esse livro aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Está conseguindo ver, Denise? Pensamento e Vontade? Sim, tá dando para ver, sim. Não, esse é do, desculpe. Esse aqui é do. É que o Gelei também. Esse aqui é do Ernesto Bozano, mas o Gelei também tem um. Eu mostrei o do Bozano. Para o médico e pesquisador Gustavo Gelei, no seu livro Pensamento e Vontade, no capítulo Ideoplastia, a ideoplastia é a moldagem da matéria viva feita pela ideia, quer dizer, feita pelo pensamento, tá? Então, ela fala aqui, para o médico e pesquisador Gustavo Gelei, no seu livro Pensamento e Vontade, no capítulo Ideoplastia, a ideoplastia é a montagem da matéria viva feita pela ideia. Então, o Ernesto Bozano também tem um livro chamado Pensamento e Vontade. Depois eu vou ver se eu acho do Gustavo Gelei para colocar aqui para a gente ver. Eu gosto sempre de mostrar a capa do livro. Esse aqui é do Bozano. Aí ele diz, a ideoplastia é a montagem da matéria viva feita pela ideia. Ideia é o pensamento. Prossegue Gelei. A noção da ideoplastia imposta pelos fatos é capital.
Não tem o que discutir, é capital. A ideia não é mais um atributo, um produto da matéria. Ao contrário, a ideia é que modela a matéria. Olha o que está escrito lá em cima. Temos, assim, a possibilidade de cocriar, mudando o fluido cósmico universal, através da força mental, da nossa força mental. Tá? A noção da ideioplastia é imposta pelo choque capital. A ideia não é mais um atributo, um produto da matéria, ao contrário, ela, a ideia é que modela a matéria e lhe confere a forma e os seus atributos. Disse o Camille Flammarion no seu livro admirável, As Forças Naturais Desconhecidas, que estas manifestações confirmam o que aos demais sabemos, isto é, que a explicação puramente mecânica da natureza é insuficiente. Porque a pessoa diz assim, não, isso foi criado pela natureza. Ah, isso foi criado pela natureza. Né? E acabou por aí. Eu estava olhando aqui para ver se eu vi o livro do Gelei, mas depois eu mostro. Né? Ah, isso foi criado pela natureza, é criação da natureza e acabou. Então, o Camille Flammarion diz isso, que a explicação puramente mecânica da natureza é insuficiente. E existe no universo alguma coisa outra, além da pretensa matéria. Existe alguma coisa mais, além da pretensa matéria. Deixa eu só um minutinho aqui. Eu vou colocar aqui uma coisinha, porque eu gosto de. Opa, só um instantinho. Tá. Então, aí ele vai dizer aqui, né? Não é a matéria que rege o mundo, mas um elemento dinâmico e psíquico. Tá? Então, não é a matéria que rege o mundo, mas um elemento dinâmico e psíquico. Então, é isso que rege o mundo. É isso que rege o mundo. Tá? Deixa eu só um minutinho, gente. Aí sim, as materializações hidroplásticas, como nós vimos aqui, demonstram que o ser vivo não pode considerar-se um simples complexo, sei lá, aqui está aqui o ser vivo, é ser vivo, tá? Não pode considerar-se um simples complexo celular. Ele, o ser vivo, aparece-nos, antes de tudo, como um dinamo-psiquismo. E o complexo celular que lhe forma o corpo não é mais que um retrato ideoplástico desse dinamo-psiquismo. Então, o complexo celular é um retrato desse dinamo-psiquismo. Eu vou pegar aqui essa obra da Anne. Ela deve estar aqui. Eu trabalhei com ela. Deveria estar ali, mas não está. É porque eu tiro os livros para estudar e depois, deixa eu ver aqui, onde eu coloquei. Peraí, um minutinho, gente. Ah, peraí. André Luiz. Gente, há tanta coisa na minha casa de livro, eu vejo e me perco. Que seria aqui. Ele está aqui. Ah, não está. E eu tenho que andar com essa cadeira por causa do problema da minha coluna. Então, vocês dão licença um minutinho. Deixa eu ver se eu acho o livro. Meu Deus, o livro deveria estar aqui. Mas deixa eu só ver aqui que eu queria. Ah, onde está esse livro? Ah, meu Deus do céu. Onde eu botei esse livro?
É que eu vou estudando e vou espalhando meus livros, em vez de eu colocá-los de volta na estante, no lugar que eles deveriam estar. Achei. E realmente eu não botei no lugar. Esse livro da Ame, ele é fantástico, gente. Muito, muito, muito bom mesmo. Deixa eu só achar aqui rapidinho, que eu queria só tirar uma dúvida de uma coisa que eu li aqui, quando ela falou, autoobsessão, está aqui. Ah, tá. Porque esse livro do Gustavo Gelei, ele foi citado pelo Ernesto Bozano. O Ernesto Bozano cita essa obra. Deixa eu aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Ele cita essa obra e eu achei muito interessante. Ele vai falar sobre isso. Mas tudo bem, depois eu vejo direitinho isso. Hum, Deixa eu só voltar aqui um pedacinho para tirar essa dúvida. Quando ele fala aqui, ela diz, deixa eu ver um instantinho. Deixa eu só um minutinho, gente. Ela bota aqui, conceito de geleia, pensamento e vontade. O livro, o livro Pensamento e Vontade é do Ernesto Bozano. Ah, é isso que eu estava vendo. Para o médico pesquisador Gustavo Gelei, no capítulo Ideoplastia, a ideoplastia é a abordagem da matéria viva pela ideia. Ele traz, o Ernesto Bozano traz o pensamento de Gelei no livro dele, Pensamento e Vontade. Então, o livro não é do Gustavo Gelei, o livro é do Ernesto Bozano. Tá, vou fazer essa correção aqui, ó. Eu botei assim, para o médico pesquisador Gustavo Gelei, no capítulo Ideoplastia, a ideoplastia é a moldagem da matéria viva feita pela ideia. Esse pensamento do Gustavo Gelei, o Ernesto Bozano colocou no seu livro Pensamento e Vontade. Então, o livro é do Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, fazendo essa correção que eu gosto de fazer. Tá? Então, o livro é Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano, e ele traz no seu livro, no capítulo Ideoplastia, esse pensamento do pesquisador Gustavo Gelei, que a ideoplastia é a abordagem da matéria viva feita pela ideia, né? E prossegue Gelei. A noção da ideoplastia, posta pelos fatos, é capital. E disse o Camille Flammarion no seu livro admirável, as forças naturais desconhecidas, que estas manifestações confirmam que o demais sabemos, isto é, que a explicação puramente mecânica da natureza é insuficiente e existe no universo alguma coisa outra além da pretensa matéria. Não é a matéria que rege o mundo, mas um elemento dinâmico e psíquico. Sim, as materializações ideoplásticas demonstram que o ser vivo não pode considerar-se um simples complexo celular, porque, na maioria dos cientistas, eles consideram o ser vivo apenas como um corpo. A alma é criada, se bem que eu nem sei se os cientistas, alguns consideram a existência da alma, né? Mas pessoas de outras religiões pensam o seguinte: a alma é criada no momento que o corpo é criado. Então, o ser vivo é um complexo orgânico, um complexo celular. Ele, o ser vivo, aparece-nos, antes de tudo, como um dínamo psiquismo. No complexo celular que ele forma o corpo, não é mais que um retrato ideoplástico desse dínamo psiquismo. O que é o dínamo psiquismo, gente? É o perispírito, tá?
É um perispírito envolvendo o espírito. Então, o ser vivo aparece antes como um dinamo-psiquismo e o complexo, o corpo físico, né? É o quê? É um reflexo desse perispírito. Voltando à obra Saúde e Espiritismo, Anne Brasil, num artigo escrito pela doutora Marlene Nobre, ela nos diz que André Luiz, que está lá nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1, define com clareza a ideia, define com clareza, a ideia é um ser organizado pelo espírito. Então, a ideia é um ser organizado pelo espírito. Aqui o pensamento da forma, e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então, a ideia é um ser organizado pelo espírito, aqui o pensamento da forma, e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Assim, através desses seres produzidos por nós mesmos, coagulados a partir dos nossos pensamentos, influímos nesse vasto oceano de forças que nos rodeiam. Então, seres produzidos por nós mesmos. Desse modo, nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas. Olha o hospital que a Betinha criou. Quanto desejamos. Como nossas ações são frutos de nossas ideias, geramos a felicidade ou a desventura para nós mesmos. O encarnado pode, assim, ser perseguido por si mesmo, devido às suas próprias criações mentais. Olha aí a auto-obsessão. Por isso que aqui, quando ela vai falar desse capítulo, ó, capítulo Obsessões e Psicopatologias, ela vai ter vários subtítulos desse capítulo. Esse capítulo é espetacular. Vários subtítulos. Eu peguei um trecho do subtítulo Autoobsessão. Por isso que a dona Marlene Nobre, ela diz aqui, ó, desse modo, nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. A Betinha criou um hospital. E a Ivone diz aqui, ó, ela construiu uma casa de benefícios para crianças e gestantes, espécie de maquete espiritual construída em proporções normais. Então, não foi um hospitalzinho de brinquedo pequenininho, não. Ela construiu uma maquete espiritual de hospital com tudo dentro em tamanho normal. Mas nós também podemos criar coisas, né, que podem vir a nos assombrar no futuro. O encarnado pode, assim, ser perseguido por si mesmo, devido às suas próprias criações mentais. Na obra Francis do Grande Além, de Chico Xavier, eu não sei se vocês Ô, conhecem a Rose, obra. Fala, Beta. ô, Rose, Pode falar. uma das características assim bem forte das doenças, né, de ordem psíquica é justamente a alucinação. O indivíduo ele cria, né, vamos dizer assim, o real para ele é aquilo que ele criou. Aquilo para ele é o real, é o mundo real dele. E Quantas ele foge ideias, daquilo. quantas doenças nós temos Uhum. por nós mesmos? Não sei o que ela falou. Eu quero dizer assim, vocês estão me ouvindo? Quantas doenças nós temos criadas por nós mesmos? Muitas, muitas. Não é? Isso, muitas. Saída. Verdade, muitas. E a tal das doenças fantasmas, né? Que o médico diz, meu Deus, não tem nada, não, eu tenho. Eu tenho. Sim, sim, existe esse lado também. Então, olha só, nesse livro aqui, eu não sei se vocês estão vendo, Vozes do Grande Além, está dando para Sei. vocês verem. Eu tenho esse. Vozes do É, Grande Além, de Chico Xavier, capítulo tenho. 20. O capítulo 20 vai falar sobre a ideia. Olha isso aqui.
coisa interessante. A ideia. Emmanuel afirma, a ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, quer dizer, ou nos prejudicam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Olha que conceito fantástico. A ideia é um elemento vivo, tá? De curta ou longa duração. Vai depender da nossa vontade, não é verdade? Ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, quer dizer, ou nos prejudicam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. O crime é uma ideia flagelação que não encontrou resistência. A guerra de ofensiva é um conjunto de ideias, perversidade, senhoreando milhares de consciências. O bem é uma ideia luz, descerrando a vida caminhos de elevação. A paz coletiva é uma coleção de ideias e entendimento, promovendo o progresso geral. Tudo palavras de Emmanuel. É por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias de amor puro e fé transformadora, que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino. E é por isso que em nossas tarefas habituais, isso aqui é uma observação muito importante, precisamos selecionar em nossas manifestações as ideias que nos possam garantir saúde e tranquilidade, melhoria e ascensão. Não nos esqueçamos de que nossos exemplos, nossas maneiras, nossos gestos e o tipo de palavras que cunhamos para uso de nossa boca geram ideias. E a maneira de ondas criadoras vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade de sentimento e pensamento que lhes infundimos, levando-nos para o triunfo ou impulsionando-nos para a derrota. Evitemos o calão. O que é o calão? É o palavrão, né? Evitemos o calão, queixa, a irritação, o apontamento insensato, quer dizer, o comentário desagradável, o comentário preconceituoso, né? A maledicência, a gíria deprimente e a frase pejorativa, não apenas em nosso santuário de preces, mas, quer dizer, não apenas em nossa casa, né? Mas em nosso intercâmbio vulgar, nas nossas conversas com os amigos, porque toda expressão conduz para a inspiração, conduz à inspiração, né? Toda expressão conduz para a inspiração. E pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Opa, como autoria indireta do mal? Alguém capta a minha ideia, coloca em prática. Essa ideia dá um problemão, um grande prejuízo para outros. Eu vou pagar alto preço pela autoria indireta do mal, de onde ele se originou. Foi da minha boca, do meu pensamento. Viram? Eu só peguei um pedaço desse trecho, desse texto do Emmanuel, tá? Eu vou ver se eu tenho o PDF desse livro, vou mandar para vocês. Se eu tiver, leiam o capítulo todo, a ideia. É o capítulo 20. Tem um pedacinho que ele diz aqui, ó, na carpintaria nazarena, traça a ideia do trabalho. Na carpintaria
Nazarena, ele bota assim, ó, na manjedoura implanta o mestre a ideia da humildade. Na carpintaria nazarena, traça a ideia do trabalho. Nas bodas de Caná, anuncia a ideia do auxílio desinteressado à felicidade do próximo. No socorro aos doentes, cria a ideia da solidariedade. No Sermão das Bem-aventuranças, plasma a ideia de exaltação dos valores imperecíveis do espírito, sobre a exaltação passageira da carne. No Tabor, revela a ideia da sublimação. No Jardim das Oliveiras, esculpe a ideia da suprema lealdade a Deus. Na cruz da renunciação e da morte, irradia a ideia do sacrifício pessoal pelo bem dos outros, como bênção de ressurreição para a imortalidade vitoriosa. Nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemos-lo associando verbo e ação, no lançamento das ideias renovadoras com que veio redimir o mundo. Lindo esse texto de Emmanuel, capítulo 20, a ideia desse livro, Vozes do Grande Além. Eu acho que eu tenho o PDF, se tiver eu vou botar hoje para vocês. Lindo, lindo, lindo. Eu não ia ler tudo, mas acabei lendo, porque do empolgo já viu, né? Então, é isso que ele trouxe para a gente. Eu trouxe para vocês sobre a ideoplastia, tá? Para a gente ver como essa ideoplastia é importante. Agora vamos voltar aqui para a Ivone Pereira. Então, ela diz aqui, Betinha, porém, que é a menina, que criou, através da ideoplastia, esse hospital, agora em atitude grave, explicou, isto que aqui está, que é o hospital que ela criou pela ideoplastia, este é o meu mais caro sonho na espiritualidade, né? O meu programa do momento, porque a minha mais grata recordação do passado vivido sobre a Terra, faz muitos anos, foi essa missão que realizei na Índia, na época difícil e angustiosa missão. Foi lá no passado, uma reencarnação que ela teve na Índia. Onde existindo o seio da aristocracia, ela foi de família rica na Índia, sem poder jamais esquecê-la. Na Índia, o sofrimento da mulher pobre e miserável, como da criança, era o que de mais intenso se poderia imaginar, mais doloroso e cruel do que em qualquer outra parte. Não mudou muito, tá? Porque aquelas castas ainda existem na Índia. Aí ela diz aqui, eu sofria contemplando tantas desgraças ao redor de mim, enquanto gozos e venturas me cercavam, que ela era de uma família aristocrata, então ela vivia no luxo, mas quando ela olhava pela janela, ela via a miséria, né? Então, e tentando aplacar as ânsias do coração, e os rebates da consciência que me incitavam a uma ação benéfica a favor daqueles infelizes, transformei a minha própria residência, na época, em hospital e asilo para crianças enfermas, ao mesmo tempo que socorria as gestantes, amparando-as quando possível. Imagine quantas críticas ela recebeu da gente para fazer isso aí, né? Porque não deve ter sido fácil. Prendi minha ideia através do tempo. Então, depois que ela desencarnou, essa ideia do socorro à criança desamparada, do socorro à gestante, ficou o quê? Na mente dela. De tal sorte que agora não descansarei, enquanto não conseguir daqueles que me amam, da família Santos, aonde ela reencarnou, aquela família portuguesa, reencarnou no Brasil, na Terra, uma casa como esta, a qual fluidicamente já existe nas vibrações ambientes do próprio domicílio que habitei em minha última etapa terrestre. Então, ela criou na casa que ela viveu, na mansão da família Santos,
o hospital. Ela faz o hospital naquela casa, entendeu? Numa casa, ela plasmou o hospital ali, para, como ela diz agora, para conseguir fazer com que a família dela, que está encarnada, se sinta tocada e tenha uma ideia de formar um hospital. Já tem uma família rica, que tem posses, quem sabe essa família não formaria, não criaria uma instituição para parar as gestantes e as crianças desamparadas. Né? Então, ela diz aqui, esse hospital, né, já existe nas vibrações do próprio domicílio que habitei na última etapa terrestre. Criei-a eu mesma, por meio de minhas energias mentais. Basta o espírito pensar e ele cria, ter vontade e ele cria, a fim de transmitir sugestões a meus pais e irmãos, recordando a realização anterior na minha amada Índia, auxiliada por queridos tutores da espiritualidade, que quase todos foram ilustres figuras da antiga Índia. Então, ela criou, na casa que ela morou, onde os pais residem ainda, no solar da família Santos, um hospital fluídico, através da ideoplastia, em tamanho natural. Olha que coisa espetacular. Continua aqui. Aí a Ivone perguntou: foste, portanto, hindu também, minha querida menina? Nessa passada existência a que te referes, indagamos, comovidos, percebendo a empolgada e séria. Oh, não, respondeu vivamente, fui europeia. E não hindu de nascimento, mas de coração. Vivi na Índia como membro de uma família de missionários estrangeiros, quando a Índia era colônia britânica. Né? Amei aquela pátria na qual cresci e me criei. Adotei-a pelo coração, porque lá me consorciei, quer dizer, lá ela casou, no seio da aristocracia. E lá me deixei ficar para sempre, voluntariamente, entre minhas pobres crianças e os labores e lutas daí consequentes. E, como eu falei, não deve ter sido fácil para ela. Uma pessoa da aristocracia abrir na casa dela, que não devia ser uma casinha feia, devia ser um espetáculo, né? Pelo que a Ivone descreve aqui, um abrigo para crianças e gestantes. Por isso ela diz aqui, ó, entre minhas pobres crianças e os labores e lutas daí consequentes. Conta-nos, então, a tua história na Índia, pede a Ivone, que deverá ser interessante e original, para que nós a transmitamos aos amantes da nossa obra mediúnica. Ivone está desdobrada. Então, ela pede. Ela diz assim, me use como médium. Me conte a sua história, que eu vou psicografá-la. E aí ela diz, hoje não poderia, Betinha diz. O espírito, talvez mais tarde. Quem sabe? Se nossos mestres permitirem. Olha como ela é disciplinada, diferente do beletrista, né? No momento, apenas lhe peço que transmita aos meus, a família Santos, a ideia que exponho, pois o meu maior anelo, meu maior sonho, que por agora é o de contemplar um dia meus pais e irmãos à frente desse labor, desse trabalho, a respeito da mulher gestante e desamparada e do recém-nascido sem recursos sobre a terra, enquanto eu e mais alguém do espaço dirigimos a obra espiritualmente. A nossa casa, Cefa, tem um trabalho desse, de amparo à gestante e à criança desamparada. E vocês todos colaboram, né? Com as colaborações financeiras que vocês fazem, né? Nós preparamos os enxovais para as crianças, se a gestante precisar de alguma coisa, a gente tiver condições, a gente oferece. Então, a nossa casa tem esse trabalho. E ela dirige, né? Ela espera que os pais construam essa obra na Terra, e ela, e mais um outro espírito, vai dirigir a obra espiritualmente. Entremente, a benévola atuação da menina Elizabeth Santos, que o apelido era Betinha, ou do seu espírito, no seio da família que pertencera, não se limitou aos 2 pequenos episódios acima narrados. Não só esse, como aquele outro que a irmã viu vestida de noiva. Não teve só esses 2. Dir-se-ia
que elas se transformaram também no anjo bom dos seus familiares, e que sua missão entre os mesmos implicava a preocupação de atraí-los para as sublimes meditações espirituais. Dissemos acima e repetimos que, excetuando-se, lá no início nós falamos que o pai dela, seu Santos, tinha uma admiração pela doutrina, mas não era acompanhado por toda a família. Então, ela disse aqui, dissemos acima e repetimos que, excetuando-se o chefe da família Santos e sua consorte, sua esposa, nenhum outro membro da mesma se interessa pelos assuntos psíquicos. Então, tem Eunice, tem a Zinda, tem o irmão, só o pai e a mãe, né? E o irmão chama Maurício. O resto, eles não têm muito interesse, só o pai e a mãe, né? Existindo até mesmo alguns, que tem outro, ela tem vários, 5 irmãos, alguns com acentuada aversão à crença espírita. Não obstante, da época da primeira aparição, quando ela apareceu vestida com o vestido rosa, da menina Elizabeth, até o momento que acrescentamos o presente parágrafo ao capítulo escrito há 3 anos, os acontecimentos significativos se sucederam no seio daquela família. Resoluções arrojadas, tomadas por seus pais e irmãos, criaram uma organização beneficente de alto alcance na formosa capital mineira. Organização que, sob o nome de Cruzada do Bem Elizabeth Santos, leva o auxílio fraterno, material e moral aos leprosários e a necessitados albergados em outras instituições de assistência social. Todavia, consta ainda do programa da Nobre Cruzada o auxílio à criança sofredora e às jovens mães solteiras, assim como aos mendigos, alcoólatras, etc, etc. Então, de certa forma, ela conseguiu mobilizar a família a criar uma instituição e também auxiliar outras instituições, né? Não temos dúvidas de que o sonho máximo de Betinha na espiritualidade se corporificará com vitórias sempre maiores no setor da fraternidade, visto ser ela a diretora espiritual da instituição a se desdobrar em esforços para inspirar aos entes queridos deixados na Terra o prolongamento da missão por ela mesma iniciada na Índia, no século XVIII, lá por 1700 e qualquer coisa. Tá? Nós vamos parar por aqui. O próximo parágrafo é: entretanto, o novo fenômeno, hoje, dia 25, vai ser dia 1º, não é isso? Deixa eu só virar aqui o meu calendário, um calendário grandão. 1º de abril. Entretanto, 1º de abril de 24, né? A gente vai continuar nesse parágrafo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso que nós estudamos aqui? É uma história maravilhosa, né? Maravilhosa. Ô, Rose, Foi quase. o capítulo foi bem rico dessa vez aí. Esse pedaço. Nossa, mãe. É bem rico. Lindo, lindo, lindo. A Ivone, ela traz coisas maravilhosas, gente. Traz coisas maravilhosas. Ela vai. Depois a gente vai. O próximo parágrafo, o próximo capítulo. Parece que a gente está dentro, né, da Os história, grandes né? segredos do além. Vai Incrível. começar na questão 459, aquela. Influi os espíritos nossos pensamentos, nossos atos. Então, a gente está vendo, a Maravilhoso. gente percebe o seguinte, gente. Através da ideoplastia, a gente pode criar coisas maravilhosas. Maravilhosas. Mas temos que tomar cuidado, como o Emmanuel falou, né? Com aquilo que pensamos, com as nossas ideias, porque nós também podemos nos prejudicar e muito. Essas pessoas, né, que hoje em dia, eu não sei se está muito na moda, quer dizer, eu não digo moda, mas infelizmente a gente vê pessoas que de uma frase com 10 palavras, 8 são palavras deprimentes. A gente não vê isso? Pessoas que transformaram o palavrão em interjeição
habitou coisa simples. Às vezes eu vejo no ônibus jovens, até idosos, pessoas de todas as idades, conversando, de vez em quando solta aquela pedrada. E sem se incomodar, se ao seu lado tem alguém que não simpatize com aquele vocabulário, conversam normalmente sobre aquilo, usando aquelas expressões, crianças falando com os pais, e os pais também conversando com os filhos, usando essas expressões chulas. Eu considero chulas e deselegantes. Tudo bem que de vez em quando você dá uma topada, você solta uma palavra dessa, mas você usar essas palavras no seu dia a dia, normalmente, assim. Poxa, a nossa língua portuguesa é tão rica, né? De palavras, sinônimos, antônimos, que você pode usar, e as pessoas usam. E não só falam, escrevem nas redes sociais, não é? Aí até abreviam e falam normal. E você olha assim, você diz, gente, não é possível. Palavras horríveis que se tornaram lugar comum. E a música? Né? Cheia dessas palavras, dessas expressões deprimentes. E a gente não percebe que tudo isso vai ficar na nossa conta. Na nossa conta. E depois a gente vai ter que responder por isso. Como ele falou, você vai ter uma responsabilidade, né? Ele usa um termo aqui que eu achei muito interessante. Ele encerra dizendo assim: somos hoje responsáveis pela ideia do Senhor, ou melhor, ele fala aqui, evitemos o calão, a queixa, a irritação, o apontamento insensato, a gíria deprimente e a frase pejorativa, não apenas em nosso santuário de preces, mas em nosso intercâmbio vocal, porque toda expressão conduz à inspiração e pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. E ele encerra, vou ler o último parágrafo. Ele diz assim, Emmanuel: somos hoje responsáveis pela ideia do Senhor no círculo de luta em que nos situamos. E é indispensável viver à procura do Cristo, para que a ideia do Cristo viva em nós. Então, nós temos que viver à procura da ideia do Cristo, do pensamento do Cristo, dos ensinos do Cristo, para que essa ideia do Cristo viva em nós. Porque nós pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal que fizermos. Porque quando eu lanço no espaço, lembra que nós já falamos que tudo fica gravado? Todos os nossos mínimos pensamentos ficam gravados. Esses pensamentos podem influenciar outras pessoas. E essas pessoas influenciadas por esses pensamentos podem cometer atos insanos. Entendeu? E se essas pessoas cometem atos insanos, como disse Emmanuel aqui, nós pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Olha aí. Mas muitas pessoas não param nem para pensar nisso. Esteira, eu falo assim mesmo. Vem você com essas suas manias, essa sua mania de ficar corrigindo. Você é tão quadrado, não é assim? Você é quadrado. Tem que ser moderno. E aí, olha a responsabilidade. Tudo que lançamos no astral volta para nós. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Olha como a doutrina nos ensina. Depois vai reclamar de quê? A gente não está falando do outro que não conhece. Que o outro faz porque não conhece. Nós conhecemos a doutrina. Nós lemos aqui no Vozes do Grande Além a observação de Emmanuel. E depois, o que a gente vai dizer? Não é? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não é? Então, que a gente,
procure andar na linha direitinho, porque seremos responsáveis por tudo que nós estamos plasmando, não é? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui essa aula, essa oportunidade de conhecer esse texto maravilhoso de Emmanuel no livro Vozes do Grande Além, capítulo 20, A Ideia, né? E que o Senhor nos abençoe, que a gente possa prosseguir divulgando essa doutrina, divulgando a palavra do Senhor, para que essa palavra entre na mente das pessoas, né? Passe a fazer parte delas, como nós estamos nos esforçando para fazer parte de nós. Lembrando que nós teremos aqui, daqui a pouco, né, a nossa palestra pública, que vai ser... Opa, já estava procurando no meu celular, está aqui. O nosso tema da noite de hoje, vamos aqui ver direitinho, é a Rosângela que vai fazer a palestra, né? Rosângela, minha irmã, Auxílio Fraternal. Esse texto está no livro Lampadário Espírita, capítulo 47. Tá bom? Darwin, tu faz a leitura prepara a prece? Maravilha. Então, vamos dar uma paradinha, daqui a 13 minutos a gente retorna, né? Sempre agradecendo a Deus todas as oportunidades que nós temos recebido. Bom, vou encerrar aqui a